que nós estamos dizendo agora aqui é que no processo agora da minha vida cristã, a minha alma agora precisa ser limpa pela palavra de Deus, restaurada por essa palavra, abastecida por essa palavra e totalmente conectado agora ao estado original pela palavra de Deus. Isso é uma decisão sua. Mas o ponto que eu quero pegar aqui hoje, nessa tarde, é trabalhar exatamente isso. Veja, quem aqui é cristão? Levanta a mão. Quem já perdeu em alguns momentos a alegria? Levanta a mão. Quem já em alguns momentos perderam a motivação? Levanta a mão. Quem muitas vezes já entrou em crises, ficaram decepcionados e abatidos? Mas olha para o irmão e fala assim: mas você não é cristão? Isso não deveria acontecer com você. Concorda comigo? Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você é de Jesus. Você é uma nova criatura. E por que muitas vezes você quer chutar a madeira central do tabernáculo assim? É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Eles vieram felizes, 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 felizes. Mas o Senhor falou: olha, tem 3 circunstâncias demoníacas que operam contra a vida de vocês, e eu dou autoridade para que vocês vençam elas. Porque vocês precisam entender uma coisa: a caminhada cristã, ela depende da conclusão da caminhada e não da velocidade dela. Você precisa terminar como um cristão e não só começar como um cristão. Você precisa correr e terminar, guardar a tua fé até que Cristo volte. Quantas vezes a gente vê gente que começou muito bem? Quem já viu aqui em outra igreja? Começou muito bem, a pessoa estava muito bem, falava em língua, profetizava, sapateava, cuspia fogo. 5 anos depois, acabou. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo: olha, primeiro, eu vos dou autoridade sobre as obras dos céus. Eu via o diabo descendo como um raio. É uma expressão a um deus mitológico chamado Zeus. Quem sabe aqui de mitologia? Quem era Zeus? O deus dos céus, e ele carregava um raio. Não era isso? Quem nunca ouviu falar: cuidado, meu irmão, Deus vai botar um raio na tua cabeça. Gente, isso não é Deus, isso é Zeus. A gente confunde um pouco, né? Porque na mitologia, Zeus era o Deus dos céus, o criador de todas as coisas, o pai de todos os deuses. Dentro da mitologia grega romana, então ele era aquele que tinha essa autoridade sobre os céus. Depois ele diz: eu também vos dou autoridade para pisar em serpentes. O que são as serpentes? Serpentes são os espíritos que atuam na terra. Você vai ver que Isaías, nós vamos ler depois, que ele diz que o Senhor estava sentenciando as 3 serpentes: a serpente voadora, a serpente veloz e a serpente sinuosa. Ou seja, a serpente, ele está dizendo sobre os espíritos que atuam na terra e nas águas. Dentro da mitologia, é colocado como o deus Poseidon. Quem já ouviu falar? Que é aquele que rege. Irmão, vamos lá, quem já assistiu Nemo? Procurando Nemo. Quem era aquele deus que era tipo uma sereia que carrega o tridente? Os deuses das águas. Depois eu vou te falar cada um, como esses espíritos agem na vida do ser humano. Depois ele diz: eu vos dou autoridade para pisar em escorpiões.
Quem é o escorpião? Escorpião é uma deidade do inframundo, ou aquele que atua no submundo, um deus mitológico chamado Hades, a sepultura. Então diga comigo: o Senhor me dá autoridade sobre os espíritos dos ares, os espíritos da terra e os espíritos debaixo da terra. E eu vou te explicar o que cada um desses faz, porque todos esses daqui, a única coisa que ele quer sobre a tua vida é tirar a tua alegria de ser salvo, para que você simplesmente saia das virtudes e deixe de ser alguém com excelência. Entendeu aqui? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem tem mais de 10 anos de convertido aqui? Você vai fazer cara de paisagem. Se você tem mais de 10 anos de convertido, no mínimo você já era para estar voando. Já era para você estar em uma posição bem posicionada no reino. Já era para que você esteja em liderança. Já era para você estar movendo muitas coisas. Por quê? Porque você já é ministrado no mínimo 10 anos pela palavra de Deus. Cara de paisagem. Tá todo mundo assim aqui, né? Amém. O que te tira do propósito de Deus? Por que você não está com excelência voando? Por que muitas vezes, ao invés de nós avançarmos e crescermos, nós sermos cheios desse amor, sermos cheios dessa capacitação, muitas vezes estamos diminuindo? Cada dia mais pesado, cada dia mais lutoso para poder sobreviver à vida cristã. Você é salvo. Mas o que faz com que as coisas te puxem para baixo? O que faz com que muitas coisas dessa terra ainda tenham influência sobre a tua vida? O que faz com que muitas coisas ainda que já não era mais para estar conectando contigo, consegue sobressair sobre a tua vida? Exemplo, eu vou para uma coisa mais básica, do básico do básico. Quantos já foram paralisados porque ficou chateado com o irmão da igreja? Fica quietinho. Quem já viu um vizinho fazendo isso? A pessoa estava top das galáxias. De repente o irmão disse que ele era feio, que ele não pregava bem, que ele não cantava bem. E esse irmão nunca mais conseguiu se recuperar. Quem já viu um vizinho assim lá em outra igreja, lá no Brasil? Isso era para ser o básico do básico para a gente vencer. Por que isso ainda tem estrutura na nossa vida? Por que isso daqui ainda nos move para baixo? Mas por que a ofensa ainda tem poder sobre nós? O que eu quero levar vocês aqui a entender, gente, eu estou falando com uma igreja que é ministrado, e aqui vocês entendem sobre guerra, e tem muita gente boa que passa por aqui ensinando vocês. Então, por isso que eu estou falando já, sem muito fundamento, sem muita coisa, voltar lá no princípio, já falando de coisas mais sólidas. Então entenda o seguinte: muitas coisas já eram para a gente ter vencido, e porque essas coisas ainda muitas vezes nos puxam para baixo. Se já somos cristãos há muito tempo, já deveríamos ter vencido muitas coisas. Concorda comigo? Fala comigo. Por causa de 3 coisas: as estruturas dos ares, da terra e do submundo. Vamos então? Introdução acabada.
Seguimos. Abra a tua Bíblia em Romanos, vamos falar dos espíritos dos ares. Romanos 12, o apóstolo Paulo, então, ele está falando acerca da vida espiritual ou a nova vida de um cristão. Olha que interessante. Em Romanos 11, ele vem falando acerca do futuro de Israel. E aí ele vem falando de toda a nação, como Deus, entre aspas, rejeitou para que a igreja fosse inserida, e o futuro deles, que eles vão ser de novo reposto. E aí a gente vai vendo que ele vai falando que os últimos desígnios de Deus é a misericórdia para todo mundo, aquele Romanos 11, e aí ele fala da maravilhosa sabedoria de Deus, e aí ele entra então em Romanos 12. É óbvio que quando o apóstolo Paulo escreve, não tem 11, 12, 13, é uma carta só, é um escrito só. Então ele começa dizendo, e olha que interessante, depois do verso 1 e 2, ele vai falar acerca dos dons espirituais. Irmãos, pare e pensa comigo aqui. Vamos lá, quem tem dons espirituais aqui? Levanta a mão. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Então todos vocês têm um dom espiritual, amém? Beleza. Se todo mundo tem um dom espiritual, o corpo tem que funcionar perfeitamente. E o que não deixa funcionar? O apóstolo Paulo, antes de falar dos dons espirituais na igreja, ele vai falar do quê? Das estruturas mentais. Quando nós falamos dos espíritos dos ares, entenda isso, espírito que atua nos ares, por isso ele diz, quando vocês viam, eu vi Satanás caindo dos ares, do céu. Todo espírito que atua nos ares são espíritos que movem através de cultura, conceitos e pensamentos. Quem já ouviu falar de nova era? Como chama aqui? Nova era? O que é nova era? Aí a gente fala assim, irmão, isso é nova era. Então o que é nova era? Quem sabe o que é nova era? Alguém sabe? Nova era é uma linha do esoterismo. É uma parte, na verdade, nova era é esoterismo. E todo esoterismo trabalha com o cosmo, com as estrelas, planetas. Amém? Estão aqui? Beleza. E por que nova era? Porque segundo a linha esotérica, de 2 em 2 mil anos, muda-se a era. Ou seja, o planeta então ele é redondo. Amém? Amém. Vou dizer de novo, ele é redondo. Amém. Tem a turma da Terra quadrada, né? Mas vamos lá. Planeta redondo. Então ele tem o seu eixo. E ele vai de 2 em 2 mil anos apontando para uma casa zodiacal. Então veja, ele está em uma casa dos zodíacos, em 2 mil anos ele pula para outra, 2 mil anos ele pula para outra, 2 mil anos ele pula para outra. Então eles creem que do ano 0 até o ano 2000, o mundo estava na era de peixe. Do ano 2000 para frente, entrou-se em uma nova era. Isso é nova era. Entendeu? Por que nova era? Porque agora o mundo entrou numa nova era. Que nova era que o mundo entrou? Aquários. Quem já estudou aqui? Quem é Aquários? Gente, batalha espiritual, meu povo. Quem é Aquários? O Aquaman.
Veja só, irmãos, Aquários, segundo a cultura, é um espírito chamado Ganimedes. Ele era um homem fortão, bonitão, um ser humano, top. E um dia Zeus olha para ele e fala assim: cara, esse cara é bonitão. Eu vou levar ele para ser o meu copeiro. Quem era consultador de signo aqui? Levanta a mão. Pode. A gente não vai anotar a placa não. Pode coisar. Qual é a imagem do Aquários? Um rapaz assim, né? Um cântaro, ele assim, aquela água caindo assim, né? É ou não é? Beleza. Então, esse cara, esse homem, foi levado para o céu para servir as águas e servir Zeus. Mas um dia Zeus olha para ele. E olha que ele era tão bonitão. E se apaixona por ele. E ele passa a ser o copeiro de Zeus e amante de Zeus. Então veja só. Quem é Aquários? Um espírito que dá as águas de cima, mudando a forma de pensar de uma geração. Agora eu te pergunto, irmãos, de 2000 para cá, os homens mudaram ou não mudaram a maneira de pensar? O que era comum, o que é comum hoje para nós era absurdo até 2000. Estou mentindo? Como que a ideologia, principalmente a ideologia, né, arco-íris, como ganhou uma proporção violenta até no meio da igreja? Por quê? Como aquilo que era absurdo agora é normal. Como nós, veja só, irmãos, olhe para o ano 1990, se falasse de alguém que tinha algum trejeito, todo mundo, hoje, é normal. Nós, porque os padrões mudaram. Mas por que teve êxito conosco? Porque há uma influência no céu, mudando a maneira de pensar. E nós estamos sendo levados. Estamos sendo levados. Por isso, a primeira coisa que vai tirar a tua alegria de salvação e a tua objetividade dos céus, é os espíritos dos altos, que vão mudar a maneira de uma geração pensar. Entendeu? Então fala, teu irmão, em nome de Jesus, coloque o capacete da salvação. Veja só, o apóstolo Paulo então, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, verso 1, 12:1, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa. Deus tem uma vontade agradável. Deus tem uma vontade soberana, amém? Amém? Mas você só pode usufruir disso se você mudar a tua estrutura de pensamento. Aleluia. O apóstolo Paulo então começa dizendo: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ter que oferecer o culto de vocês, e esse culto, ele é um culto racional. Ele tem que ter lógica, ou seja, ele tem que fazer sentido para você. O que é isso? O teu corpo agora é a oferta e o sacrifício que queima no altar.
Qual é a oferta que queima no altar? É os teus atos, as tuas ações, os teus comportamentos. Isso é culto ao Senhor. Eu vou um pouquinho mais profundo aqui. Veja só. Em 2 Reis 17, se não falha a memória, ele vai falar de uma coisa chamada culto misto. E ele diz o seguinte, que Samaria adorava o Senhor, mas ao mesmo tempo adorava os deuses da terra. Vamos lá. Depois eu volto aqui para Romanos. Abra aí. 2 Reis 17. Verso 29. Quem já ouviu a história da mulher samaritana? Jesus está passando, olha para aquela... Ele para em um poço, o poço de Jacó. E ele pede água para uma mulher samaritana. Quem sabe quem é a samaritana? Ou samaritanos? Samaritanos é o povo de Israel. Lembrando que em Salomão, o reino é dividido em dois. Reino do norte, reino do sul, ou Israel e Judá, ou Judá e os samaritanos. 2,5 tribos fica em Jerusalém, com o filho de Salomão, e 9,5 tribos fica com o servo que faz a rebelião, mas o Senhor já estava no meio disso, e se torna então Israel. Então quando a gente vê Israel e Judá, você vai ver principalmente em Reis, Crônicas, Samuel, ele define Israel e Judá, Israel e Judá, porque um ficou com o filho de Salomão e o outro ficou com esse servo. Um fica com Jeroboão, outro fica com Roboão. Mas o rei que fica com Israel diz: se eu deixo o povo ir para a adoração, porque 3 vezes ao ano eles tinham que adorar, e se eles vão para Jerusalém adorar no templo, eles não voltam mais. Então o que nós vamos fazer? Vai para o monte, que era um monte em Samaria, fez os 2 bezerros de ouro e diz: aqui está Yahvé, o seu Deus, adore aqui. E aqui então começa a divisão. Eles não se batiam por causa da profanação do culto, porque agora eles estavam profanos, porque eles adoravam os bezerros de ouro no monte em Samaria. E aí por isso então Jesus chega para aquela mulher, e a pergunta é: me dá água? E a mulher diz: uai, o senhor, um judeu, falando comigo, uma samaritana? Oxe, o que está acontecendo? Um que era samaritana, 2 que era mulher, né? E aí ele diz: olha, se você soubesse quem fala, você me pediria água. Imagine a confusão, né? Mas peraí, você está me pedindo água, agora você diz que você tem água. E ele fala: se você beber da minha água, nunca mais você tem sede. Aí acho que a mulher pira, né? Fala: agora eu não entendi nada. Você tem uma água que quem bebe não tem sede, e você está me pedindo água porque você tem sede. Aí Jesus como fala assim: encerra o assunto aqui, chama teu marido para mim. Sabe quando Jesus dá a apelar assim? Chama teu marido. Ela falou: assim, eu não tenho marido. Ela falou: você falou bem. Você já teve 5 e esse que você tem não é teu. Bem? Aí ele fala: eu vejo que você é profeta. Aonde deve ser adorado? Irmãos, começou com água, já estava no marido, agora já profecia e termina na adoração. Que assunto doido. Mas fato é que Jesus ele aponta uma coisa: você já teve? Agora volta lá, vamos lá. 2 Reis, verso 29. Capítulo 17, verso 29.
Porém, cada nação fez ainda o seu próprio Deus nas cidades em que habitava, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Conta comigo aí, vamos lá. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, faz assim, Os de Cuta fizeram Nargal. Os de Ramate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, que era uma entidade só. E os serfavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, que também era um. Quantos deuses essa nação tinha? Quantos maridos aquela mulher tinha? Você acha que Jesus estava falando de casamento ou estava falando de culto? Veja só. Preste atenção aqui. Jesus está trazendo a cura para um povo. Aquela mulher teve 5 maridos. Aquela nação tinha 5 deuses. Segura aqui. 32. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os povos constituíam sacerdote dos lugares altos, aos quais ofereciam a favor deles no santuário dos... Como está aí? Altos. Então veja só, queridos. Aonde eram os altares? Eu não sei se você já leu o livro de Crônicas, Reis, Samuel, que muitos dos reis eles vinham e arrancavam os postes ídolos, arrancavam as árvores de Acerá, arrancavam tudo, mas eles não arrancavam os altos. E eles iam temendo ao Senhor, eles faziam, mas chegava um momento que eles iam mudando, e daqui a pouco decaíam. Por quê? Porque existia os espíritos dos que atrapalha a forma de pensar. A primeira coisa que te tira do projeto de Deus são as conexões dos altos. Você até começa bem, mas daqui a pouco você está irritado, daqui a pouco você está chateado, daqui a pouco você está ferido, daqui a pouco você está simplesmente com seus sentimentos totalmente atrofiados. Mas eu estou bem, eu estou indo bem, eu amo o Senhor, mas eu já não consigo mais servi-lo com excelência, porque eu estou totalmente já dominado com as minhas estruturas de pensamentos que já fui dominados pelas trevas. Vamos lá. Ira pertence ao Senhor? Não. Raiva? Não. Ressentimento? Não. Amargura? Não. Ódio? Não. E encontram isso na vida de cristão? Tirando nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas por que isso está em nós? Se somos crentes. Porque os altos ainda não foram derrubados. Entendeu? Voltando para cá. Verso 34. Perdão, verso 33. Olha que interessante, verso 33. De maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo... Vamos lá? Temiam ao Senhor... Veja só, queridos, eles temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo serviam os outros deuses. Mas como que a gente consegue fazer isso? É simples, eu te explico. Por isso que a primeira coisa, o que nós temos que derrubar são os espíritos dos altos, é chamado de culto misto. Te explico melhor. O que é ser cristão? É quantas vezes você vem no culto? É o quanto você ora? Viver para Cristo. E como se manifesta o viver em Cristo? Renovação da minha mente e comportamentos. Então veja só. Eu como um ser humano, eu vou dizer aqui para brasileiro, que é mais fácil a gente falar, né? Para brasileiro é fácil você dar jeitinho. Não é assim? Vamos dar um jeitinho.
Na cultura do Brasil, nada diz que eu não posso dar jeitinho. Pelo contrário, ele nos ensina a dar jeitinho. Então eu vou, por exemplo, vamos lá, vou vender esse telefone para minha querida pastora. Já derrubei 15 vezes, troquei a tela 4 vezes. Mas eu vou vender e falar, pastora, novinho. 0. Quem nunca foi na 25 de março comprar alguma coisa? E o cara vem com um pendrive e você sai com uma lata de sardinha. Nada a ver com o que ele te trouxe, porque ele passou a perna. Não, deixa eu te falar. A cultura brasileira não diz nada sobre isso. Mas por que eu vou vender o celular e eu não posso enganar ela? Porque eu tenho um Deus que diz, não passe para trás das pessoas. Seja justo nos seus procedimentos. Então veja, não é porque eu sou humano. Porque se eu sou humano eu posso fazer isso. Mas é porque eu tenho um Deus que diz, não faça. Isso é culto. Então quando eu vou vender as minhas coisas, eu vou fazer uma transação financeira e eu sou justo no meu procedimento, o que eu estou fazendo? Cultuando a Deus. Como ser humano, eu posso ter 10 mulheres, meu irmão. Desde que nenhuma se encontre com a outra. Mas por que eu não faço isso? Porque eu tenho um Deus que diz, não faça isso. Tenha cada um seu próprio esposo. Então deixa eu te falar. Quando eu mantenho a minha fidelidade à minha esposa, eu estou fazendo o quê? Como ser humano eu posso brigar com todo mundo, ficar com raiva de todo mundo. Quem me ofendeu eu também ofendo. Se me bater eu dou logo uns 3 na cara dele para ver com quem que está falando. Como ser humano é a lei do mais forte. Mas por que se alguém me ofende logo eu tenho que tirar isso do coração? Porque eu tenho um Deus que diz para eu não carregar nada no meu coração. Então entenda que ser cristão e culto não é o que você faz aqui, é o que você faz lá fora. Quando você acorda e o teu modo de proceder nos teus atos financeiros, na tua família, na tua casa, no teu dia a dia, isso é culto ao Senhor. Então diga comigo, eu presto culto ao Deus que eu obedeço. Entendeu? Beleza. Agora veja isso. Eu posso adorar a Deus aqui e servir os demônios lá fora. Porque o que é culto? Obedecer à cultura de um Deus. Culto não é quem você fala, culto é quem você serve. Então nós podemos todos os dias estar fazendo o culto misto, temendo ao Senhor, mas também aos deuses da terra. Vocês entraram na Suíça. Qual é a deidade desse lugar? Vamos lá. Quem rege a Suíça? Mamon. O trabalho. Quem nunca diz aqui, eu não tenho tempo? E já reparou que a Suíça é o lugar que faz relógio? O lugar do tempo? Mas todos os dias nosso tempo está sendo comido. Trabalhamos o dia inteiro e trabalhamos para viver uma vida boa. De repente paramos de servir o Senhor com integridade porque agora nós estamos buscando uma boa vida. Espera aí, meu irmão. Será que foi para isso que o Senhor nos chamou? Só para isso? O Senhor tem vida boa para você, é óbvio. Mas irmãos, há um propósito no meio de tudo isso. Mas quando eu entro numa cultura e me submeto a andar como essa cultura, eu estou servindo o culto
o Deus dessa cultura. Qual é a mente da Europa? É a mente... Vamos lá, irmãos? É a mente do ateísmo, do humanismo. É a minha força. É a força do meu braço. Eu consigo, eu faço, eu posso. Ah, Deus, é bom, Deus é legal. Mas eu faço. É mais ou menos como Abraão, né? Eu dou uma ajudinha para ele. Entenda, queridos, que o fato de eu entrar no pensamento de uma cultura, eu já estou oferecendo culto a quem programou essa cultura. Entendeu? Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: não sejam formatados, não vos amolde. O que é amoldar, irmão? Preste atenção. A água, ela não tem forma, mas quando eu coloco ele nesse copo, a água fica da forma desse copo. Se eu congelar, vai ficar igualzinho o copo. Entendeu? Veja só, a tua alma é como uma energia, ela não tem uma forma, ela vai ganhar a forma do que você formatar ela. E o que você formata? É o teu nível de pensamento, a tua cultura. A cultura é a forma. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: não entre na forma desse século. E é interessante que a palavra grega para século é a palavra aion, que significa cosmo, universo. Fala para o irmão: não deixe que o cosmo modifique a tua maneira de pensar. Modifique a tua maneira de pensar. Agora volta para a nova era aqui. Qual é o contexto dessa nova era? O espírito do... E ele diz: não deixe que a tua mente seja transformada agora pelo pensamento dessa cultura, mas deixe que a tua alma seja transformada pelo poder da palavra. E quando você começar a pensar o modo que a palavra, ou o modo de Sião, ou o modo da estrutura do pensamento de Cristo, aí sim você consegue experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tenho uma empresa, eu estava abaixando um programa de contagem de estoque. E eu baixando o programa, e nada, e olhava, o programa está aqui, deletava, baixava de novo, nada. Aí me veio a brilhante ideia: em que sistema operacional eu estava baixando o programa? Isso daqui é um sistema, e eu estava baixando o sistema Windows. É óbvio que não vai funcionar. E na hora me veio isso. Veja só. Se o teu modo de processar as informações é grego ou romano, mesmo que a Bíblia esteja dentro da tua memória, a Bíblia não funciona em você. Entenda isso. Qual que é a mente grega? Lógica. Vou te dar um exemplo. 3 pães alimenta meio crente com fome. Se estiver com muita fome. Agora, 3 pães para Jesus alimentou uma multidão. Tem lógica isso? Simplesmente eu preciso alimentar, então peraí, eu abençoo e vou. Meu irmão, você já parou para pensar na lógica desse fato? Houve simplesmente uma transformação molecular. Vamos para a lógica. Matéria estava aparecendo ali. Jesus simplesmente operou
em todos os fundamentos físicos da estrutura do nosso planeta e começou a fazer aparecer pão. E simplesmente ele fez. Por quê? Porque a mente dele não funciona conforme a programação dessa terra. No céu é diferente da terra. Quanto é 2 mais 2? Para quem? Para um grego, para um romano, para um turco. E para Deus? Para quanto precisar. 2 mais 2 é o que você precisar. É o pensamento, isso chama fé. Fé, ele vai pelo campo da lógica, ou seja, na verdade ele quebra toda a lógica. Eu ter fé que alguma coisa vai acontecer, eu quebro toda a lógica. Eu não tenho lógica. Se eu tenho lógica, eu não tenho fé. É óbvio que a minha fé não é irracional. Eu sei que, vamos lá, o que é fé? Fé não é um pensamento positivo. Fé é um pensamento que vai numa estrutura de governo. Então eu sei que existe uma lei que rege esse planeta, mas eu sei que a lei que rege os céus é maior do que a lei que rege esse planeta. Então a fé é ter a certeza do governo de Cristo sobre todos os outros governos.